Como funciona um processo por erro médico? Essa é uma dúvida bastante constante que chegou nas redes sociais e, mais do que isso, chega bastante também dentro do WhatsApp do próprio escritório. Eu vou hoje botar uma luz aqui para vocês sobre como funciona uma ação judicial como essa, caminhos dentro de um processo, documentos que precisam ser reunidos e, quem sabe, eu possa esclarecer um pouco mais isso para vocês. Me acompanhem. Olha, um processo por erro médico, a primeira grande questão é que, via de regra, ele é sempre bastante demorado. E por quê? Porque nesses processos, em geral, produz-se o que a gente vai chamar de laudo pericial, de uma prova técnica pericial. Então, em geral, essas ações judiciais são bastante demoradas, né? Elas têm ali alguns desdobramentos que são bastante demorados. Mas vamos lá. A primeira grande questão é o seguinte: um processo judicial ele vai começar a se desenrolar desde que a sua ação esteja dentro do prazo, do que a gente vai chamar de prazo prescricional, prazo para ajuizar uma ação. Que prazo é esse, Elton? Esse prazo é de 5 anos. Via de regra, esse é o prazo que a gente tem. Algumas exceções, elas podem ser tomadas em consideração quando, por exemplo, era impossível ao consumidor saber que ele havia sofrido um erro médico. Vamos imaginar uma situação clássica de um paciente, por exemplo, que descobre muitos anos depois que na cirurgia que ele fez, eles esqueceram uma tesoura, esqueceram, enfim, coisas, material cirúrgico dentro dele. Evidentemente que esse paciente, se a gente falar que o prazo de 5 anos é o prazo que ele tinha para ajuizar, ele vai dizer, poxa, mas à época eu nem sabia que sofria um erro médico. Agora, esse tipo de situação a gente tem que analisar com muito cuidado e com muita cautela. Por quê? Porque eu sei que, invariavelmente, pacientes acabam procurando a gente dizendo assim, olha, mas eu estava muito abalado emocionalmente, eu não tinha condições de procurar ajuda nesses primeiros 5 anos, ou olha, eu só me dei conta que foi um erro mesmo muito tempo depois. Essas situações acabam se tornando um pouco mais complexas, então assim, via de regra, o prazo de uma ação judicial é de 5 anos. E qual é o risco? O risco de você levar para o Poder Judiciário uma ação com mais de 5 anos é que essa ação judicial pode sequer ser analisada pela Justiça. Depois de 5 anos, eles podem simplesmente dizer o seguinte, olha, como você não iniciou o processo, como você não propôs a ação judicial, dentro do prazo de 5 anos eu não vou sequer analisar se houve ou não houve erro e eles podem simplesmente encerrar ali o seu processo sem permitir que se debata, por exemplo, se houve ou não houve erro médico. E aí como é que funciona essa ação judicial? Olha, essa ação judicial, existem basicamente 2 maneiras de se propor um processo como esse. Uma, que é a forma que eu mais gosto, eu vou explicar, mas a forma mais comum, ainda mais constante que eu vejo, sobretudo quando eu dou aula do tema nas pós-graduações, a forma mais constante que eu vejo ainda é a ação indenizatória, né? O paciente reúne os documentos todos, ele vai reunir, por exemplo, prontuário médico, ele vai reunir cópia dos documentos todos que ele assinou no hospital, na eventual clínica do médico, e aí ele vai mover um processo fazendo todos os pedidos que ele entende ser cabível. Por exemplo, se esse paciente sofreu um dano estético, ele vai pedir uma eventual indenização por esse dano. Se esse dano é passível de correção, além do dano que ele sofreu, ele vai querer a correção desse dano. Se ele perdeu, se ele já gastou dinheiro, ele vai querer o ressarcimento do dinheiro que ele gastou. Se ele pagou por um procedimento cirúrgico, ele pode requerer o ressarcimento do gasto que ele teve ao pagar um profissional que o lesou. Ele pode ter ainda um dano moral. Ele pode, a depender se esse dano que foi cometido o incapacitou para o trabalho, por exemplo, a gente pode estar falando até de uma eventual pensão mensal. Existem vários pedidos que podem ser formulados dentro de uma ação judicial por erro médico, de uma ação judicial onde se pretende pedir a indenização desde logo. Então, a forma mais convencional, né, eu vejo assim, vou dar um chute de que a cada 10 processos, 8, 9 são feitos dessa forma ainda, pede-se desde logo indenização dentro de um processo judicial, formula-se ali todos os pedidos e aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, por exemplo, Elton, mas o meu caso é um caso em que não é que houve um erro, mas é que eu nunca fui informado dos riscos do procedimento. Olha,
também é um erro, né? Um erro na falha de informação do profissional, e isso também pode ser indenizado. E aí, claro, na análise preliminar do advogado, por exemplo, que muitas vezes até vai se valer de médicos e que vai dialogar e vai conversar a respeito disso, essas questões todas vão ser tomadas em consideração pelo profissional para decidir que pedidos vão ser formulados dentro da ação judicial. Né? Mas note, moveu-se uma ação judicial então contra um profissional, na forma mais clássica, move-se uma ação judicial contra um profissional, um hospital, uma clínica, pedindo então todas as indenizações possíveis dentro daquele prazo dos 5 anos. Perfeito? Move-se essa ação judicial, o réu, né, vai vir num processo e vai se defender dessa ação judicial. Ele vai, evidentemente, sempre ele vai rebater tudo que está ali. Olha, a experiência diz muitas vezes que as pessoas dizem assim para mim, não, o médico nem terá defesa, ele vai admitir que errou tal. Gente, isso não costuma acontecer, né? A gente não parte nunca do pressuposto de que um réu virá na ação judicial e vai colaborar, de que o réu vai vir na ação judicial e vai admitir o que fez. A gente nunca parte desse pressuposto. A gente, pelo contrário, se isso acontecer, maravilhoso, mas sinceramente nunca vi. O que a gente pressupõe é que o réu vai vir discutindo, debatendo, dizendo que não cometeu erro nenhum, que aquilo é um risco inerente do procedimento, que aquilo foi uma fatalidade que aconteceu alheia à vontade dele, enfim. É isso que a gente imagina sempre que o réu vai vir numa ação judicial e vai debater. E aí, Elton? Aí eu movi a ação, o réu veio, se defendeu, disse tudo isso, e depois? Bom, depois disso, o advogado do autor da ação judicial, ele vai rebater aquilo que o médico disse. Ele vai ler o que o médico disse e vai dizer, olha, não foi bem assim, tal documento eu vou impugnar. Ele vai ler esses argumentos todos e vai rebater essas questões. E depois disso, começa a entrar na fase que a gente vai chamar de saneamento do processo. Um juiz olha para o caso e vai dizer o seguinte, ok, o autor entrou com a ação pedindo tal coisa, dizendo isso. O réu dizendo essa outra questão aqui. Quais são as provas que vocês, que as partes que estão no processo, autor e réu, querem provar? O que vocês querem demonstrar aqui dentro do processo? Nessa hora, a prova mais comum e mais constante é que seja feita uma perícia. Essa é a prova mais comum, é a mais constante dentro do processo. Veja que aqui a gente já perdeu alguns meses pela frente até que um juiz diga, ok, digam as partes que provas vocês pretendem produzir e a partir dali, então, alguém vai dizer, quero fazer a prova pericial para provar que houve erro, ou para provar que não houve erro, enfim. O juiz ali, ele vai fazer o que nessa situação, então? Nessa situação, ele vai poder nomear um profissional da confiança dele. Ele vai escolher, dentre os profissionais que estão habilitados a isso, na lista do tribunal local, ele escolhe um profissional da confiança dele para fazer uma análise desse caso. E esse perito, então, num determinado momento, ele pode chamar as partes para fazer uma análise da situação, para analisar os documentos, para periciar a pessoa. Então, e se a pessoa morreu? E se aquele dano que a pessoa sofreu já foi consertado, vamos dizer assim? Olha, nessas situações, ainda assim, a perícia pode acontecer e a gente chama isso de perícia indireta, ok? Por quê? Porque eu já não consigo mais, vamos pensar numa pessoa que morreu e que não caiba aqui discutir exumação, nada disso. Não tem problema nenhum em tese, mas ele vai fazer ali a análise do prontuário médico, dos documentos todos e, evidentemente, esses documentos ainda assim podem revelar que houve sim um erro, que houve sim uma má condução do caso. Então, esse perito, é um profissional eleito pelo juiz, e o juiz vai dizer, olha, eu nomeei aqui fulano de tal. Cada uma das partes pode ir lá e dizer, olha, esse perito, ele não é especialista, ou olha, esse perito não é o mais adequado ao caso, enfim. E competirá ao juiz tomar a decisão se mantém o perito ou se substitui esse profissional. Vamos dizer que o juiz mantenha o profissional ali, mantenha o perito. Olha, é da minha confiança, entendo que ele é adequado, vou mantê-lo. Muito que bem. O perito vem para dentro do processo e ele vai dar, então, um orçamento a respeito do quanto custará essa perícia judicial. Quanto ele vai cobrar para fazer essa análise
e para dar um parecer. Ele vai estimar de acordo com o trabalho, de acordo com tudo que ele vê ali no processo, ele vai fazer uma estimativa e vai dizer, olha, eu vou cobrar X mil reais para fazer essa análise então. Vamos lá, vamos juntos aqui. Vamos pensar o seguinte, quem vai pagar por essa perícia? Depende de algumas variáveis aqui. A primeira delas é, se o juiz tiver atribuído o ônus da prova, o ônus de provar que não houve erro ao réu ou aos réus, né, eles é quem vão ter que fazer a prova. Se o juiz tiver atribuído isso ao autor, o autor que vai pagar essa perícia. E se ele, por exemplo, se os dois tiverem pedido prova, é possível e provável que o juiz defina 50% para cada um. E claro, se ninguém pediu a prova e o juiz determinou a produção da prova, também 50% para cada um. Elton, e se eu for pobre? Eu não tenho a menor condição de pagar. Bom, nesse caso, o juiz então pode afastar que você faça o pagamento, mas isso depende aí de algumas particularidades, depende de uma demonstração muito efetiva de que você é uma pessoa pobre. Existem casos, por exemplo, que a gente sabe que o Poder Judiciário já nomeou profissionais e determinou, por exemplo, que o Estado pagasse e tal, mas não é o mais comum. Quando alguém não tem condição de pagar as custas, as taxas do processo, pode ser, por exemplo, que até dependendo do estado, né, em São Paulo, por exemplo, tem um órgão público que faz a análise desses casos. E aí eu, particularmente, não gosto muito das análises desse órgão público. Né? Esse órgão público não costuma fazer as melhores análises, até pelo volume de trabalho que eles têm. Mas, enfim, vamos voltar ali para pensar que um médico foi nomeado, ele apresentou um parecer dando um valor, as partes podem não concordar com esse valor, as partes podem falar, ok, vamos dividir isso aqui, vamos pagar, enfim. Competirá ao juiz definir qual é o valor que o perito vai receber. Se o perito não gostar do valor que o juiz arbitrou, ele fala, por esse valor eu não trabalho. Mas ele vai ter que dizer ali alguma coisa, tá? Vamos falar que ele aceite, o juiz diga, olha, é X mil reais que vai pagar, e ele diga, tá bom, eu vou trabalhar por isso então, tá tudo certo, paga-se, e ele vai fazer uma análise, vai fazer então essa prova, que pode ser direta, periciando a coisa, a pessoa, ou pode ser indireta, a depender da circunstância do caso, a depender de como aconteceu esse erro médico, ok? E aí, Elton, o perito apresenta um parecer e as partes, então, podem se insurgir contra esse parecer. Elas podem impugnar, elas podem concordar, elas podem falar, olha, tem um detalhe aqui que escapou dele, olha, eu divirjo tecnicamente do que ele disse. Enfim, as partes vão poder se insurgir contra esse relatório do médico, do perito, né, no caso, e aí o perito vai ter que se manifestar a respeito do que as partes disseram para ele. Elton, eu posso nomear um médico para me acompanhar nessa perícia? Pode. É seu direito nomear um médico para acompanhar. É seu direito e direito do réu. Cada um dos médicos, inclusive, seja o seu ou seja o do réu, né? Cada um dos profissionais que foram nomeados por uma das partes que estão envolvidas nesse processo, esses médicos nomeados a gente chama de assistentes técnicos. Eles não são peritos propriamente. Perito é aquele que está nomeado pelo juiz. Esses outros profissionais são os que a gente chama de assistente técnico. O que um assistente técnico faz? Ele lê o laudo do perito e rebate tecnicamente aquilo que o perito disse. Ele vai poder plantar a dúvida na cabeça do juiz, falar para o perito, olha, está equivocado, esse entendimento que você adotou está ultrapassado pela ciência. Ele vai poder colocar tudo isso dentro de um relatório dele. Você está obrigado a contratar um médico para fazer um parecer para você? Obrigado você não está. Evidentemente que é sempre interessante, se você tem essa possibilidade, é sempre interessante, né? Existem excelentes profissionais que a gente chama de assistentes técnicos que fazem excelentes análises, que rebatem o laudo ou que até corroboram com a visão do laudo pericial, mas que o ampliam. Falam, olha, eu concordo, mas o perito esqueceu aqui de colocar alguns elementos. E a gente vê que isso funciona. Às vezes o próprio perito fala, não, de fato, essa é uma situação possível. Enfim, as partes vão debater aquele laudo pericial e esse debate pode se arrastar por algum tempo. Em algum momento, contudo, vai chegar o momento em que o juiz vai ver se além da perícia tem outras provas que vão ser produzidas. Por exemplo, existe a necessidade de provar algo com testemunha, né? Quando é que eu provo algo com testemunha?
Eu só provo algo com testemunha quando algum fato do processo é controvertido. O que é um fato do processo? Olha, será que aconteceu tal coisa ou não aconteceu? Será que fulano fez isso ou não fez? Será que fulano disse isso ou não disse? Se isso for relevante para o processo, o juiz pode nomear essas outras provas também e permitir que se produza a prova testemunhal também dentro de uma ação judicial. Não tem nenhum problema, é possível que isso aconteça. E aí vai chegar a hora em que o juiz vai ter que dar um parecer a respeito disso, em que o juiz vai ter que olhar o laudo pericial, olhar tudo aquilo, o que foi debatido depois que o laudo pericial foi entregue, os pareceres dos assistentes, e vai ter que dar a sentença dele, vai ter que dizer em definitivo se houve erro, se não houve erro. E claro, da decisão do juiz na primeira instância, cabe o que a gente vai chamar de recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ou do seu estado, por exemplo. Falei São Paulo porque estou aqui em São Paulo. Mas sempre caberá recurso, pelo menos um recurso vai caber para o tribunal local, a fim de que o tribunal local diga se corrobora com aquele pedido de indenização, se avalia da mesma forma que o juiz, se modifica, etc. Ao tomar o juiz, ao proferir a sentença, ele vai ter que decidir todo o processo. Ele vai ter que analisar o seguinte: bom, que pedidos foram feitos? A gente pode pensar, como eu disse, a gente pode pensar num dano material, né, num prejuízo que aquela pessoa sofreu, no ressarcimento do gasto com a cirurgia. A gente pode pensar num dano moral, a gente pode pensar num dano estético. Dependendo do que aconteceu, se aquela pessoa vai precisar corrigir o problema, a gente pode pensar em que esses gastos vão ter que ser colocados dentro do processo também. A gente pode pensar em pensão mensal vitalícia, se aquela pessoa ficou incapacitada para o trabalho para sempre. N questões terão que ser debatidas com o seu advogado e, se uma das partes recorrerem, qualquer um dos dois pode recorrer, autor ou réu, qualquer um dos dois pode recorrer, o tribunal terá que analisar isso tudo também. O tribunal terá que fazer uma análise do caso e dizer: ok, eu concordo com isso ou não concordo tal. O tribunal é soberano na análise de todos os fatos, de todas as provas desse processo judicial, ok? Depois que o tribunal faz essa análise, a gente chama isso de acórdão, né? O tribunal vai lá, são pelo menos 3 desembargadores ou desembargadoras que fazem análise do recurso de uma das partes, eles dão um parecer e desta decisão pode ainda caber recurso para o STJ lá em Brasília, ok? Então é uma ação, como vocês estão vendo, é uma ação bastante longa, porque pode ainda ir para o STJ. E para o STJ é difícil, é particularmente difícil. Quando a gente percebe que o STJ em Brasília coloca a mão num processo, a gente percebe que eles colocam a mão num processo quando o valor da indenização é muito baixo, perto do possível dano que está sendo debatido ali, ou quando é muito alto, quando isso destoa, né, do que eles entendem ali como razoável. Mas o STJ, via de regra, não costuma colocar a mão em processos por erro médico. Então, assim, o cabimento de um recurso para o STJ em Brasília é um pouco difícil e é um pouco complexo. Mas essa é a forma absolutamente tradicional que se tem de fazer uma ação. Você pode pensar assim: Elton, quer dizer que eu posso fazer uma ação judicial? Eu acreditava muito no erro médico, meu advogado acreditava no erro médico, eu tinha um parecer de um médico dizendo que foi erro, e mesmo assim um perito vir e dizer que não foi erro, e aí, consequentemente, a minha ação ir por água abaixo, esse risco sempre existirá, né? Sempre existirá. Bem por isso, você precisa estar bem assistido e nas pós-graduações hoje, como eu disse, existem excelentes advogados que se formam nas pós-graduações hoje, capazes de lidar com ações judiciais com essa densidade toda de provas, de documentos, de análise criteriosa. Então, contrate sempre um bom profissional. Eu sempre digo, você não opera o coração com ortopedista, então fale sempre com profissionais que são da área, que são especialistas, mas esse é um risco de um processo, é você ter uma ação por anos pela frente e você chegar lá na frente e um perito te dar um parecer desfavorável. Não é que o juiz esteja obrigado a acolher o parecer do perito que ele nomeou. Não. O juiz pode até substituir o perito que ele nomeou, mas ele vai ter que ter uma dúvida razoável e ele vai ter que perceber de fato que ali tem alguma coisa que não está legal. E não é fácil isso, né? Mas o juiz pode eventualmente falar: olha,
de fato o perito disse isso, mas eu vou nomear um outro profissional, ou eu vou ignorar o que ele disse aqui, e fundamental, por que ele vai ignorar o que o perito disse? Para colher o parecer de uma outra pessoa. Ele pode fazer isso também, é lícito a ele fazer, ok? Desde que ele explique o porquê, ele pode fazer isso. A gente já viu casos, por exemplo, em que a gente dizia, olha, o médico que fez a perícia, ele não é um especialista, ele está ali dando um parecer, mas ele está muito distante, ele não tem conhecimento técnico tão profundo, e o juiz entendeu que, de fato, né, podia estar incorrendo ali num equívoco ao nomear aquele profissional e substituir, mas isso não é simples, isso não é fácil, isso não é tranquilo. Então, essa ação tem que ser cuidadosamente pensada desde o início. Essa é a forma mais clássica de se fazer uma ação judicial em que 8, 9 processos a cada 10 vão sair dessa forma. Tem, contudo, uma outra forma de fazer ação judicial que, dentro das aulas de pós-graduação, eu sempre discuto com os meus alunos advogados, né, de o porquê que isso ficou tão esquecido entre os profissionais do direito. Por que os advogados muitas vezes não gostam, ou, na verdade, eu prefiro dizer, talvez até muitas vezes desconheçam essa outra maneira, que é uma maneira possível de mover uma ação judicial. Por quê? Porque tem uma ação que a gente vai chamar, que é uma ação de produção antecipada de prova. O que muda na ação indenizatória, que é aquela que eu citei no início, para essa produção antecipada de prova? Olha, muda quase tudo, mas vamos juntos aqui no seguinte. Na ação de produção antecipada de prova, que é essa ação que eu, via de regra, a depender do caso, prefiro mover, a gente não debate, num primeiro momento, quanto eu vou pedir de indenização. Entra-se com essa ação judicial basicamente visando fazer a prova de que houve um erro médico. Então, sabe quando eu mencionei que numa ação indenizatória entra com a ação, o réu rebate, aí lá na frente faz uma perícia, tal. Aqui na ação de produção antecipada de prova, essa perícia é mais rapidamente feita. Ela mais rapidamente vai ser... Por quê? Porque quando a pessoa entra com ação, ela não entra pedindo num primeiro momento X mil reais ou X indenização. Ela entra dizendo, olha, eu sofri um dano, eu tenho aqui um problema e eu quero uma análise de um perito. Eu quero aqui fazer a prova técnica pericial de que eu sofri um erro médico. E aí, Elton? E aí, quando você faz essa ação judicial, e aí o juiz entra com ação contra os mesmos réus que participariam do outro processo, não muda nada. Os mesmos réus irão participar, mas eles virão para o processo e eles não têm propriamente defesa para apresentar. Eles vão poder influenciar na produção da prova, eles vão poder apresentar quesitos, vão poder formular perguntas ao perito, tudo certo. Nesse momento, então, em que eu entro com ação judicial, o juiz nomeia um perito desde logo, intima os réus para eles apresentarem as perguntas deles e os eventuais assistentes técnicos, que são aqueles médicos que vão auxiliá-los, vão auxiliar os réus e podem te auxiliar também, e aí nomeia-se o perito que vai fazer uma análise do caso e vai então definir mais rapidamente se houve erro médico ou se não houve erro médico no caso. Se o perito definir que entender que tem erro médico e esse laudo for homologado dessa forma pela justiça, você vai pegar esse laudo e vai mover agora uma ação judicial propriamente pedindo todas as indenizações que já foram reconhecidas naquele laudo pericial anterior, ok? Então, nessa ação judicial, você vai fazer só o quê? A gente move uma ação de produção antecipada de prova e essa ação de produção antecipada de prova não visa pedir num primeiro momento indenização, ela visa só debater quais foram os danos, qual é a extensão do dano e se houve ou não um erro médico. É isso que ela vai debater. Uma vez realizada a perícia e comprovado que houve um erro de fato, homologado esse laudo, aí sim eu vou pegar esse laudo pericial e vou mover então uma ação indenizatória com tudo aquilo que entendo ter direito. O que isso implica? Isso implica, primeiro, nessa ação de produção antecipada de prova, claro, ela é mais célere, ela é mais rápida, né? Por quê? Porque aqui eu vou só fazer a perícia.
E se a gente já sabe de antemão que provavelmente uma ação vai para a perícia, ela pode ser mais interessante de ser movida, porque ela encurta o caminho. Em um ano, por exemplo, o consumidor pode, na maioria dos casos, ter ali um laudo pericial que corrobore com o seu direito. Isso facilita até o quê? Facilita até um eventual acordo, porque às vezes, produzida a prova pericial e feita uma boa prova pericial, às vezes o réu já vem e fala, olha, eu vou fazer um acordo aqui, te ofereço tanto, vamos fazer dessa outra maneira, tal, enfim, isso agiliza um pouco o processo. Existem vantagens, como essa questão, por exemplo, da agilidade, né, de você mover essa ação, ela é mais rápida, mais célere. Existe uma outra vantagem, por exemplo, que é o fato de que, mesmo que esse laudo pericial for desfavorável a você, né, na ação de produção antecipada de prova, mesmo que o laudo pericial for inteiramente desfavorável a você, você não vai ter gasto com o advogado da parte que você processou. Você não tem que pagar nada, porque não houve pedido indenizatório, então você, em regra, não tem que gastar dinheiro com o que a gente vai chamar de honorário de sucumbência, o que pode acontecer na ação indenizatória, a depender do caso, tem que ser discutido, ok? Agora, a desvantagem da ação de produção antecipada de prova, ao meu sentir, como professor de direito, é basicamente que nessa ação de produção antecipada de prova, a grande desvantagem para mim é que o consumidor tem que pagar o perito, ele tem que pagar esse profissional. Isso para mim é uma grande desvantagem, porque quem pediu a prova é quem vai pagar, e aí então isso pode ser uma desvantagem de início. Você fala, puxa, mas eu vou ter que pagar X mil agora no perito? Talvez tenha que pagar, talvez tenha que fazer isso, enfim. E uma outra desvantagem que eu vejo é quando a pessoa é pobre e aí um órgão público fará a análise do caso, porque isso demora muito nos órgãos públicos e eu não gosto. Enfim, mas compete a um advogado analisar o seu caso e dizer se é possível, se houve erro, na verdade, né, se é possível mover uma ação, porque aquilo de fato pode se configurar como um erro ou se não. Isso por si só, se é um risco inerente do procedimento, capaz de acontecer com qualquer pessoa, com a melhor técnica, na melhor circunstância, com as melhores chances, puxa, talvez não seja possível. Enfim, uma análise profissional e muito cuidadosa do caso. Por quê? Porque a gente tem que pensar que mover uma ação judicial pode implicar custos, pode implicar riscos, e aí é um papel do advogado especialista sentar com o cliente, analisar os documentos todos e fazer uma análise muito cautelosa do que é possível fazer. Mas existem duas formas, né, como funciona uma ação por erro médico. Bom, tem dois funcionamentos distintos. E aí, claro, se você, por exemplo, nessa ação de produção de provas, você produziu a prova e ela foi favorável, você não precisa obrigatoriamente fazer uma nova perícia depois. A prova já está feita, está até homologado pela justiça. Então já facilita um pouquinho o caminho. Vantagens e desvantagens existem nos dois casos. E só uma análise muito cuidadosa e profissional pode revelar o que é a melhor, a sua situação, a sua circunstância e as suas particularidades todas, né? A forma como eu mais gosto de trabalhar, via de regra, é a produção antecipada de prova, mas admito que várias vezes a gente olha para um caso e fala, não, aqui isso não vai funcionar tão bem. Por quê? Um pouco da experiência, um pouco desse sentimento, né, do feeling, como a gente diz, um pouco disso tudo acaba influenciando na nossa análise, que precisa ser cuidadosa, criteriosa, profissional, enfim. Então, tudo isso pode aí influenciar que aconteça. Elton, mas a ação sempre vai demorar muito? Olha, uma ação indenizatória demora, de fato, bastante tempo. A boa notícia é que desde o momento da citação do réu, por exemplo, a gente pode estar falando aí que você vai ter juros de mora, né? Juros que vão correndo aí sobre o valor do capital principal. Os juros vão se avolumando ao longo do processo e quanto mais demora um processo, mais o réu vai ter que pagar se ele for condenado lá no final dessa ação judicial. Então, enfim, fale sempre com profissionais especialistas, com profissionais experientes. É só de acordo com a análise do seu caso especificamente que a gente vai conseguir saber se é melhor um caminho ou melhor outro, porque o que eu estou falando aqui é abstrato, é só uma explicação geral a respeito da lei e várias particularidades podem interferir. Bom, espero ter sido útil a você, espero que essa informação tenha sido relevante. Deixe seu comentário no canal, para mim é sempre um grande prazer poder interagir. Sucesso e até o próximo vídeo.